Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com sola escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. O homem natural não busca Deus. Sermão 578, pregado na manhã de domingo, 3 de julho de 1864, por Charles Haddon Spurgeon, em Bayswater, Hyde Park, Londres, Inglaterra. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Lucas 14, verso 18. A provisão do Evangelho de Cristo pode ser comparada a uma ceia servida, por assim dizer, ao anoitecer do mundo. Nestes últimos dias, a expressão uma grande ceia é muito bem adequada se considerarmos a grandeza da provisão. Quanto de amor e misericórdia Deus já demonstrou em relação aos filhos dos homens na pessoa de Jesus Cristo. Quanto do poder e obra da graça já demonstrou por seu Espírito Santo. É de fato uma grande ceia se pensarmos na riqueza e beleza da provisão, um banquete digno do grande rei. A carne de Jesus é o nosso pão espiritual e seu sangue, nosso mais puro vinho. Satisfaz a nossa alma o pacto da misericórdia, tão bem descrito como um banquete de coisas gordurosas, banquete de vinhos puros, de coisas gordurosas feitas de tutanos e de vinhos puros bem purificados. Isaías 25, verso 6. Trata-se, pois, de um grande banquete, ainda mais considerando o número de convidados. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. O chamado do Evangelho chega hoje a todo homem e toda mulher descendente de Adão pela pregação em toda parte. Como diz o hino, somente será rejeitado o que a si se exclui. A seu talante, bem-vindo o culto e o educado, tanto quanto o rude e o ignorante. Nenhum outro rei jamais enviou um convite tão amplo como este. Mas a sabedoria, junto às portas, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens, como está em Provérbios 8, verso 4. Não é estranho, porém, que ao oferecer o provedor uma ceia tão grande, sem qualquer cobrança nem preço, que seus convidados comecem a uma só voz a dar desculpas para não comparecer. Ele não os está intimidando a ir para a prisão, nem os obrigando a passar penúria. Por que então essas pessoas se mostrariam tão avessas a aceitar o chamado? Qual o motivo de tal rejeição unânime? Se muitos homens bons se acham afastados uns dos outros, como podem os maus se unirem tanto? Nenhum deles teria consideração para com o generoso amigo a ponto de sentar à sua mesa e participar de sua liberalidade? Nenhum? Não, nenhum. Realmente, irmãos, temos aqui uma imagem da depravação universal do homem. Todos os homens são deste modo vis e recusam a misericórdia de Deus. Nunca se conhece o grau da maldade de um homem enquanto o Evangelho não haja sido pregado a ele. O Evangelho age como um fundo branco que revela a mácula do coração do homem, o coração humano. Aqui, a natureza humana alcança a altura mais elevada da enormidade do seu pecado. Expelindo seu veneno contra o Senhor de infinito amor, os ímpios provam ser realmente raça de víboras. O Evangelho é pregado a milhares, e a milhares o chama, e muitos dão desculpas para recusar seu chamado. É o que diz a parábola, e é exatamente o que acontece. O que? Não haverá ao menos alguém cujo livre-arbítrio o possa inclinar em direção a Cristo? Ninguém com disposição natural para vir a Jesus? Não, diz o texto, nem ao menos um, mas todos a uma começaram a excusar-se. Lucas 14, 18. Quão inteiramente nosso pai Adão arruinou nossa compreensão. Quão tolos e rebeldes somos por nos recusarmos a participar do banquete do amor.
tornamo-nos, de modo geral, completamente sem valor. Não há um de nós que busque efetivamente a Deus. Como diz Paulo em Romanos, não há quem busque a Deus. Alguns de vocês certamente desejariam me lembrar que, na parábola, há outros homens que foram chamados e compareceram ao banquete, sem dar desculpas. É verdade, mas estes que aceitaram o convite estavam nos caminhos e valados, ou pelas ruas e becos da cidade, como estão também aqueles que nunca antes ouviram o Evangelho, e, portanto, não poderiam ser culpados de rejeitá-lo, embora distantes de Deus por suas obras pecaminosas e permanecendo como estrangeiros em Israel. Assim, tomando esses dois tipos de pessoas, representando toda a humanidade, constataríamos serem ambos inimigos de Deus. Os que estão pelas ruas, caminhos e valados precisam ser compelidos a ir à ceia, pois têm uma relutância natural quanto ao banquete servido à mesa do bom homem. Todavia, do mesmo modo, todos os outros tipos de homem, avessos ao Evangelho, estão prontos sempre a pecar. Nunca podem dar uma desculpa, correm para pecar. E alguns se contentam até em perecer no pecado. Mas vir a Cristo, aceitar a grande expiação feita por eles, depositar sua total confiança em Jesus, são coisas nas quais não estão interessados. Então, quando ouvem o Evangelho, começam a dar desculpas. Acho que deva haver aqui, hoje, muitos dos que têm sido abençoados com o Evangelho por anos e anos, mas que até agora têm somente apresentado escusas e desculpas como resposta à mensagem da graça. Espero poder chegar a eles de modo simples e sincero, desejando que todas as suas desculpas encontrem hoje um fim. Que possam vir de uma vez ao banquete que há tanto tempo rejeitam e se regozijar na misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Por que as desculpas? Vamos enfrentá-las. Vamos então investigar o triste fato de que os homens estejam mais aptos a dar desculpas e recusar do que receber a palavra de Deus. Constatamos, antes de tudo, na parábola, que aqueles indivíduos não tinham vontade alguma de aceitar o banquete. Se fossem sinceros, diriam: não queremos comparecer, nem pretendemos fazê-lo. Não fosse o coração humano tão enganoso, os pecadores não dariam desculpa alguma quanto à salvação, mas diriam: não aceitamos que esse Jesus reine sobre nós. Não reconhecemos nossos pecados e não aceitamos, por isso, o perdão de Deus. Cremos que podemos obter nossa salvação, se for o caso, por nossas próprias obras, por nosso livre-arbítrio, a hora que quisermos. Senão, nós nos satisfaremos somente por tentar. Se der errado para nós, dará errado também para muitas outras pessoas. Correremos então o risco, ou não queremos saber de salvação alguma. Preferimos, em vez disso, ter nossa parte de prazeres carnais. Sua religião demanda muito autossacrifício, sendo assim contrária aos desejos de nossa mente e nosso coração. Temos, consequentemente, de recusá-la. Esta é a verdade. Alguns de vocês, meus queridos, já há muito se impressionaram e constataram a força do pecado, mas têm evitado Cristo com desculpas. Terão de concordar comigo se eu categoricamente afirmar que no fundo do seu coração estão em inimizade com Deus. Uma desculpa pode parecer muito educada, mas será tão frágil quanto bonita possa ser. Se você fosse honesto com sua alma, diria: não amo a Cristo, não quero sua salvação. Suas postergações, desculpas, falsas promessas são todas inúteis. Qualquer pessoa com apenas um olho pode enxergar perfeitamente através delas. São muito transparentes. Você, infelizmente, é um inimigo de Deus. Não se reconciliou com Ele e se contenta em assim permanecer. Essa verdade pode parecer insuportável, mas é absolutamente correta. Que Deus permita que você a reconheça e se faça humilde na presença dEle. Contudo, se os que recusaram não iriam mesmo comparecer ao banquete do bom homem, por que então não o declararam? Se o verdadeiro motivo era detestarem o bom homem e sua provisão, é deprimente que não tenham sido honestos para recusar de imediato. De fato, não foram sinceros, mas uma razão para isso talvez fosse desejar estar em paz com a própria consciência.
Sentiam que talvez devessem comparecer. Ao anfitrião deviam certas cortesias, se não gratidão, e se sentiam de certo modo compelidos a ir. Mas como não tinham inteira vontade de ir, optaram então por responder com uma desculpa. Para quem vive em pecado, a consciência é uma companhia desagradável. É dito de Davi, mas o coração de Davi o acusou. E eis uma pancada forte que o coração é capaz de bater, e de forma intensa. Para tentar evitá-la, alguns erguem um muro de desculpas. Não se pode extinguir a consciência. Ela é a lâmpada do Senhor. Mas tende-se a querer superá-la com escusas. O ladrão teme o cão de guarda, por isso joga a ele um osso para desviar sua atenção. Esse osso são as desculpas. John Bunyan nos conta que o Senhor Consciência Registradora, quanto do domínio da cidade de Mansul da alma humana por diabolos, por vezes clamava de tal modo que deixava todos os habitantes amedrontados, sendo por isso colocado em um lugar muito escuro, onde o procuravam amordaçar para mantê-lo calado. Mas mesmo assim, quando voltava a ter acessos, deixava a cidade toda apavorada. Sei que a consciência cobra de alguns de vocês dizendo: como consegue se esquecer das coisas divinas? Como pode tripudiar da vida futura? Como consegue viver assim, como se nunca fosse morrer? Que irá fazer quando morrer sem ter envolvimento algum verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo? Então, para que sua consciência se aquiete, você certamente arranja uma desculpa e persevera na recusa em participar verdadeiramente do banquete do Senhor, se deleitando no Senhor. Pode ser também que você dê desculpas só para não desagradar as pessoas. De fato, não é muito comum nos nossos dias bater de frente com Cristo. Não conhecemos, nem você nem eu, muita gente que se oponha abertamente ao Evangelho. Seu pai provavelmente teme a Deus e sua mãe é muito devota. Seus amigos comparecem assiduamente à casa de Deus e até conversam sobre assuntos divinos. De modo que você não gostaria, naturalmente, de dizer a eles: nunca seria um cristão. Não me agradam as maneiras de Deus. Não quero saber desse tal plano da graça soberana. Então, para não ferir os sentimentos das pessoas, lança a mão de uma desculpa. Você não quer entristecer os seus antes amados e receia falar abertamente sobre o que lhe vai na alma, a fim de não colocar na sepultura sua mãe grisalha e não partir o coração do seu velho pai. Assim, usa da desculpa como uma maneira de nutrir as esperanças alheias. Todavia, enquanto der desculpas, não haverá esperança para você. Por mim, preferiria que você fosse direto à questão e declarasse o que realmente pensa. Gostaria que você declarasse francamente: sou inimigo de Cristo, não acredito no evangelho dele, não quero e não irei servir. Isso pode soar como sendo muito terrível, como de fato é, mas pelo menos iria demonstrar alguma sinceridade ainda remanescente de sua parte, para que então pudéssemos ao menos esperar, mesmo que por muito pouco, que você ainda viesse a se curvar perante Cristo. Desculpas, pelo contrário, são como maldições, e somente quando você não as tiver mais é que haverá esperança para você. Pode ser ainda que você use de escusas para não sentir a culpa que constantemente o fustiga, para que se lembre de que não há por que se opor a Cristo. Você tem frequentemente chegado em casa depois do culto em lágrimas. Seu quarto é testemunha de que você não consegue viver sem oração. Outro dia, voltando de um funeral, você tinha pensamentos muito sombrios e pensou até na ocasião em que iria ceder dessa vez aos mandamentos de Jesus. De outra feita, quando doente e tendo permanecido 1 ou 2 semanas no leito, orou e fez promessas. Mas seus votos, em um caso e no outro, se dissolveram como fumaça, quando a saúde voltou. Lágrimas têm rolado em seu rosto. Você já quase se convenceu a ser de fato cristão. Arriscou uma oração de conversão, mas por algum motivo perverso, o postergou mais uma vez. Ou seja, como bem afirma a palavra, sobreveio-lhe o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal, como está em 2 Pedro 2:22.
Ah, quantas vezes também senti culpa do pecado. A culpa tremenda, no entanto, afirmava, como Félix a Paulo, por ora vai-te, e quando eu tiver ocasião favorável, eu te chamarei, como está em Atos 24, 25. Sem querer atribuir essa culpa a uma oposição direta a Cristo, tinha consciência disso, e sentia muito em assim proceder, mas buscava fazer uma trégua sem sucesso entre a minha alma e a minha culpa. Satanás está sempre pronto a ajudar os homens a dar desculpas. Disfarçar o erro é um negócio que não tem fim. O que começou cedo, pois assim que os nossos primeiros pais pecaram, sua primeira preocupação foi esconder a nudez. Lendo as Escrituras, descobrimos que dar desculpas tem sido um hábito em todas as eras e disseminado por toda parte, e até que o último pecador seja salvo pela soberana graça, até que o último eleito seja chamado, suponho que os homens continuarão a despejar vãs desculpas na presença de Deus. Enquanto pressionarem o gatilho, Satanás continuará a prover as balas a serem disparadas. E se uma verdade estiver próxima de chegar a você, e caso você não erga desculpa alguma como escudo, o diabo assim procederá, colocando-se entre você e a verdade da palavra de Deus, para impedir que o atinja. Se a espada do pregador da palavra for muito afiada, a ponto de atingir sua consciência e fazê-la sangrar, logo o maligno virá com seu emplastro satânico, a fim de fingir curar sua ferida. O farisaísmo natural do homem o leva a inventar desculpas. Todos nós nos consideramos, por nossa própria visão, as melhores pessoas do mundo. Se fôssemos nossos próprios juízes, o veredicto sempre seria inocente. O pecado que nos outros é chocante torna-se em nós leve ou desculpável. E o que é abominável nos outros se torna quase recomendável em nós. Por julgarmos nosso caso invariavelmente, de forma extremamente parcial. Como o pecador não consegue dizer de si mesmo que é descrente em Cristo e sua consciência não o permite afirmar estar seguro enquanto negar as feridas abertas de Jesus, recorre à mentira para que possa continuar declarando: sou rico, tenho muitos bens, em vez de se revelar infeliz e necessitado: estou nu, sou pobre e miserável. O pecador por si só já é geralmente uma pessoa difícil de converter, mas sendo fariseu, pior ainda. Quando o homem consegue se declarar culpado, Deus logo proclama a absolvição dessa alma. Mas enquanto perder tempo expondo extenuantes e falsas justificativas para se excusar da culpa, pouca ou nenhuma esperança haverá para ele. Ó grande Deus, nosso amado Mestre remove toda desculpa dos pecadores ainda não salvos aqui presentes, fazendo que possam se declarar verdadeiramente iníquos perante o tribunal da mente e do coração de cada um, e sinceramente pedir: sê misericordioso, ó Deus, para comigo, ó pecador, a fim de que possam receber o teu perdão mediante o sangue de Jesus Cristo. Esteja atento, ó pobre e indigno pecador, para não mais continuar se desculpando e desculpando, até que as desculpas o carreguem para o profundo poço do inferno, pois depois disso jamais conseguirá desculpar-se. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Vamos examinar as desculpas como se encontram na parábola. Muitos deixam de comparecer ao grande banquete, perdem a grande oportunidade de deixarem de ser cristãos meramente nominais, ou de finalmente serem regenerados, perdoados por alegarem estar ocupados demais, assim como aqueles da parábola. Têm geralmente sobre si o que julgam ser uma importante atividade ou negócio, muitos empregados ou um serviço que deve ser cuidado da primeira à última hora do dia para evitar que fracassem. Ou então, quando não se trata de uma atividade ou negócio, a desculpa são muitos prazeres, que lhes requerem tempo demais, os encontros e as visitas supérfluas, as viagens e os passeios, os espetáculos e as festas realmente tomam muitas horas dessas pessoas, que não lhes sobra, de fato, a menor ocasião de pensar em coisas tão desagradáveis quanto a morte e a eternidade. Essa desculpa mal precisa de uma palavra minha para ser contestada, porque todos sabemos ser evidentemente falsa.
Ninguém sofre de inanição por não ter tempo para comer. Mas se Deus nos dá tempo para cuidarmos do nosso corpo, muito mais nos dá para alimentarmos nossa alma. Não encontro amigo meu algum na rua vestido pela metade, mas vejo muitos deles aqui e ali perdendo metade do seu dia com tolices e superfluidade. Se tiverem tempo para vestir todo o corpo, deveriam ter tempo também para revestir da justiça de Deus sua alma. Se você acha que não tem tempo para isso, não é porque Deus não o dá, mas sim porque você emprega seu tempo de modo errado. Deus confia o tempo aos seus cuidados como um mordomo, e se você se queixar ao Senhor, não tem tempo, Ele há de replicar: eu o confiei a você, e você deve tê-lo gasto, mas consigo mesmo. De modo que você, então, o usurpou de Deus. Levantar um pouco mais cedo, passar menos tempo à mesa, qualquer dessas coisas lhe dará mais tempo. Você sabe que, na verdade, tem tempo, e que quando diz que não tem, está proferindo uma mentira muito fraca, tão transparente que se pode até ver através dela. Ó alma, que você encontre e que todos os crentes encontrem mais tempo para orar. Como Martim Lutero, quando muito atarefado, costumava dizer: preciso orar pelo menos por umas 2 ou 3 horas, ou não conseguirei dar conta das minhas tarefas. Ninguém me diga que não tem tempo para buscar o Senhor. Além do que, o cerne da questão não reside propriamente no tempo. A salvação pode ser obtida em um instante. Ganha-se a vida só com um simples olhar para o crucificado. Há vida neste momento para você. E daqui até a hora de terminar este culto, haverá certamente tempo suficiente para você crer na vida eterna e receber Cristo como seu Salvador, como o Salvador da sua alma, ou você de deixar de ser apenas um cristão nominal. Não cabem mais desculpas. Mas então, buscam outra saída. São bons demais. Ao pregar acerca da livre graça e do Cristo pleno, já ouvi alguém dizer: este é um bom sermão para a multidão desse lugar. Pessoas pobres e ignorantes. Nós, pessoas respeitáveis, não precisamos dele. É ridículo oferecer salvação a homens que não são viciados em bebida, nem blasfemadores, nem adúlteros. É um sermão muito bom para as madalenas, os ladrões e gente dessa laia, mas nem de longe para nós. Então, vocês são bons demais para serem salvos? Ou bons demais para acreditarem no verdadeiro evangelho e ficam com esse evangelho falso, onde vocês podem guardar justiça própria? Não precisam de médico, pois são sadios. Suas mesas são fartas, não precisam comparecer a nenhum banquete. Mas pensem só, eu imploro, se não estão cometendo um erro, exatamente em que vocês são melhores que os outros. Quando evitam o pecado abertamente e grosseiro, não sentem seu coração ansiar em direção ao mal? Conseguem dizer, pensar e fazer apenas o que é certo e verdadeiro, impulsionados por um amor verdadeiro a Deus? Se assim fosse, não falariam o que falam. Se não conseguem apontar seus pecados causados por ação, que dirá daqueles que resultam de omissão? Vocês têm amado a Deus de todo o coração, toda a alma e toda a força? Têm dado a Deus tudo o que pede de vocês? Não há como responderem a isso. A perfeição, a santidade que Deus propicia somente a partir da salvação é como um perfeito vaso de alabastro. Uma única pequena mancha ou rachadura estraga a peça inteira. Alguns talvez digam: bem, mas eu não sou tão quebrado assim, não sou tão danificado. Mas Deus quer seu vaso de alabastro intacto, e você não conseguirá chegar a possuí-lo pelo caminho de suas boas obras. Pelo contrário, pelas obras, você será cada vez mais afastado para bem longe dele. Ouça essas palavras: pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Gálatas 2,16. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Gálatas 3,10. Que Deus o salve dessa falsa desculpa. Há outro tipo de pessoa que diz: somos maus demais para ser salvos. Estes alegam: sei que o Evangelho diz, creia em Jesus Cristo e viva, como está em João 11:25. Mas isso não pode ser para mim. Tenho sido um transgressor
por demais condenável. Desde cedo me voltei para o pecado e desde então fui de mal a pior. Sim, praguejei contra Deus face a face, pequei contra a luz e a sabedoria, desprezei as orações e as lágrimas de minha mãe, falei mal da palavra de Deus, cheguei até mesmo a zombar do nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Sou mau demais para ser salvo. Eis outra péssima desculpa. Você sabe, pecador, pois já ouviu o Evangelho, que isso não é verdade. Homem nenhum, pois, por pior que seja, é impedido de receber Cristo por conta da sua vilania. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mateus 12, 31. O chamado do Evangelho não se limita a apenas determinado tipo de pecador, mas parece buscar primeiro os piores pecadores, que indicou o Salvador a seus apóstolos. Começando por Jerusalém, Lucas 24, 47, mas Senhor, poderiam alegar os discípulos, lá vivem os homens que te crucificaram. Começando por Jerusalém, mas Senhor, foi lá onde derramaram o teu sangue e escarneceram das tuas súplicas. Começando por Jerusalém, os piores primeiro. Tal como o médico no campo de batalha, que deve olhar primeiro os casos mais graves. Eis o homem que perdeu um dedo. Ah, está bem, deixe-o no leito, logo verei. Eis outro que perdeu um braço, sangra muito, e se o sangue não for estancado, sua vida se esvaecerá. A este o médico dará prioridade. Ó vocês, grandes pecadores, que sentem terem sido notórios blasfemadores, rogo que não adicionem a si mais uma culpa ao dar desculpas para não virem a Cristo. Pelo contrário, usem esse fato grave para chegar a Ele agora. Quanto mais sujo se for, maior necessidade de limpeza. Quanto mais enfermo, maior necessidade de cura. Quanto mais faminto, tanto mais bem-vindo à mesa farta. Venham para Jesus, portanto, como agora se encontram, com todos os seus pecados. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Isaías 1, 18. Quando se crê no Senhor Jesus Cristo, nenhuma forma de pecado, por mais inimaginável que seja, pode impedir a salvação do homem. Surge então mais outra desculpa. Eu confiaria minha alma a Cristo agora, mas não acho que seja a ocasião propícia para isso. Não tenho um sentido tal de pecado que possa pensar ser ele uma preparação para chegar a Cristo. Como diz o verso, se sinto algo, é a dor curtir, de entender, não poder sentir. Ah, meu caro ouvinte, esta desculpa parece muito boa, mas nada tem de verdadeira. Não há pré-requisito algum para você poder crer em Cristo. Seja qual for sua situação, se você confiar sua alma a Jesus Cristo, será salvo na mesma hora. Seus pecados serão perdoados, você será feito filho de Deus e será aceito no amado. Onde nas Escrituras se lê a respeito de quaisquer pré-requisitos para chegar a Cristo? Você acha que os mortos que Jesus ressuscitou tinham os requisitos necessários para serem restaurados? A Jesus, Marta disse a respeito do seu irmão defunto: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. João 11, 39. Tinha Lázaro, então, qualquer pré-requisito para a sua ressurreição? No entanto, apesar disso, Jesus ordenou ao morto, à beira do túmulo: Lázaro, vem para fora, como está em João 11, 43. Será que o Evangelho diz: quem estiver em determinado estado e então crer será salvo? Não, mas quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. Como então devo pregar para vocês? Dizer, somente quem sentir isso ou aquilo é que deve vir? Não, mas quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Você quer ter Cristo? Você pode tê-lo, pois Cristo é disponível a todo pecador necessitado, como a fonte de água é gratuita a qualquer passante com sede. Mesmo que seu coração seja duro como granito, confie em Jesus, Ele o pode abrandar. Ainda que a sua consciência esteja adormecida, confie nele. Ainda que todas as suas faculdades mentais estejam pervertidas, confie nele. Cabe a Ele e não a você próprio salvá-lo. Confie em que Ele o há de fazer. Seu nome é Jesus, porque Ele salvará seu povo dos seus pecados.
Confie em que Ele pode derrotar sua corrupção, aniquilar seu desequilíbrio, subjugar sua vontade, amansar seu coração, iluminar sua consciência e inflamar seu amor. Confie em que Ele tudo isso fará. Não seja tolo a ponto de dizer: estou muito doente para poder consultar um médico. Quando eu me sentir melhor, consultarei. Não diga: sinto-me muito impuro. Quando me sentir mais limpo, me lavarei. Não, lave-se agora, porque você está corrompido. Lave-se agora, porque nada há senão sujeira em você. Visite logo o grande médico, porque não há saúde alguma em você. Nada há em você que não sejam feridas, machucados e chagas em degeneração. Deixe, portanto, que sua fé confie sua cura inteiramente a Ele. Eis outra escusa e desculpa. Eu até confiaria minha alma a Cristo, mas parece bom demais para ser verdade que Deus possa me salvar imediatamente agora. Você mal sabe onde eu estive na noite anterior, nem o que fiz ontem. Não pode dizer quem sou eu, nem quanto mal tenho sido, mas afirma que se eu confiar em Jesus Cristo serei salvo. É bom demais para ser verdade, e isso nem tenho como imaginar. Meu querido amigo, você mede as palavras de Deus por suas próprias medidas? Porque aquilo que parece assombroso para você deveria ser assombroso para Ele. E se os pensamentos dele fossem tão distantes dos teus pensamentos quanto os céus são da terra? Não é isso justamente o que ele diz nas Escrituras? Sei que você tem dificuldade em perdoar seu próximo, mas meu Pai, meu Deus, pode prontamente perdoar você. Como diz o hino: crimes tão horrendos perdoar, vermes tão culpados poupar, eis o seu grande privilégio, honra que não há como partilhar. Ele tudo criou. Sendo Deus, não criou alguns insetos aqui e ali, algumas estrelas ali e acolá, mas formou todo esse imenso universo, espalhando os corpos celestes estrelados com suas mãos. Então, quando o Senhor perdoa, Ele não apenas perdoa as pequenas ofensas e remove ninharias, mas desfaz toda a massa de pecados em um só instante e lança toda a sorte de iniquidade e blasfêmia imediatamente para trás. Creia que Deus é Deus e não alguém igual a você, que é capaz de fazer coisas bem maiores que as que você conseguiria sequer imaginar ou pensar. Confie nele agora, e por melhores que forem então as coisas, você há de constatá-las como verdadeiras. Por maiores que forem, você as terá como tuas. Tenho a impressão, porém, que ouço alguém dizer: é cedo ainda para que eu vá a ele. Deixe-me antes dar mais uma olhada no mundo. Mal tenho 15, 16 anos. Há ainda muito tempo para mim. Você já foi a um cemitério? Não viu lá os registros daqueles que não foram poupados mesmo na juventude? Daqueles que com pouca idade foram chamados a prestar contas? Bem cedo. Será cedo demais para ser feliz? Se a fé levasse você a ser infeliz, eu aconselharia evitá-la até a última instância. Todavia, já que estar em Cristo é sempre ser feliz, nunca é cedo demais, portanto, para estar nele. Já me sentei ao lado de muitos leitos de morte e ouvi muitos arrependimentos, mas nunca ouvi cristão algum se arrepender de se ter convertido cedo demais. Já recebi muitos recém-convertidos na fraternidade da igreja, mas nunca ouvi qualquer deles dizer estar arrependido de haver sido chamado cedo demais pela graça de Deus. Se eu fosse condenado à morte e alguém me trouxesse o perdão, eu não consideraria havê-lo recebido cedo demais. A ira de Deus está sobre você. Será cedo demais para escapar dela? Você é alvo diário de tentações e elas diariamente se atropelam à sua porta. Será cedo demais para ter um coração e um espírito novo, livre de tentação? Outros remam em direção contrária, clamando: ai, é tarde demais. O diabo primeiro atrasa o relógio e diz a você ser muito cedo. Mas quando isso não é mais interessante para ele, ele adianta o relógio e argumenta: já se passaram as horas, findaram os dias da graça, os portões da misericórdia estão trancados, você nunca mais poderá entrar. Vamos responder a isso agora. Enquanto a pessoa estiver ainda viva, nunca é tarde demais para crer em Jesus. Enquanto ainda arder a chama da vida, o pior dos pecadores que se voltar para Cristo
há de encontrá-lo inteiramente disposto a recebê-lo. Homens têm existido que se converteram com mais de 100 anos de idade. Há exemplos registrados de pessoas que passaram de um século de vida para então se tornarem filhos de Deus. Quantos anos você tem? Está seco e amarelo como uma folha aos 80? Sei que você já cometeu muitos pecados, mas quão triunfante será quando a graça fizer que seus 80 anos de pecado sejam limpos em um instante. Eu lhe digo, seja você tão velho quanto Matusalém e haja cometido a cada ano de vida todos os pecados que possa ter praticado, ainda assim, a graça do Senhor Jesus Cristo é mais que suficiente para limpá-lo de todos. Seus pecados talvez se elevem como montanhas, mas o amor de Cristo, como um dilúvio, pode subir mais alto do que eles e cobrir de sobra o topo de todos esses montes. Nunca é cedo demais, nem tarde demais. Nenhum desses dois pensamentos tem um valor que parece e que a tantos engana. Bem, diz alguém, eu posso crer em Cristo, mas não sei se sou um dos eleitos de Deus. A doutrina da eleição me perturba e me confunde. Se eu soubesse que sou um dos eleitos, confiaria em Cristo. Ou seja, se Deus lhe revelar seus segredos, você fará a vontade dele. Assim, o Todo-Poderoso há de se curvar às suas condições para então você fazer como ele ordena. Você somente comparecerá ao banquete do bom homem se ele levar você até a sua câmara secreta e lhe mostrar todos os tesouros. Ele, no entanto, não agirá assim. Que conversa é essa, afinal, sobre eleição? A doutrina da eleição é uma verdade grande e preciosa, mas jamais poderá ser um motivo pelo qual os homens não creiam em Cristo. Você está doente, então o médico receita. Pronto, eis o remédio, diz ele. Garanto que, se você o tomar, irá curá-lo. E você responde, doutor, eu o tomaria agora, mas não sei se estou predestinado a ficar curado ou morrer. Se for, tomarei o remédio, mas antes quero saber isso. Retruca o médico, pois eu lhe digo que, se você não tomar, estará predestinado sim a morrer. Eu digo também que aquele que não crer em Jesus Cristo estará condenado, seja quem for, e nem adianta ir bater para questionar isso nos portões do destino. Um marinheiro cai de uma embarcação no mar, e um salva-vidas lhe é lançado, mas ele diz, gostaria de agarrar o salva-vidas, mas não sei se estou predestinado a me afogar. Que tolice! Ele morrerá afogado com essa desculpa na boca. Ninguém diz, eu bem que me sentaria para jantar, mas não sei se comerei, pois não sei se estou predestinado a jantar hoje. Se não pensamos isso das coisas comuns, por que pensamos assim, então, a respeito da salvação? Quando as pessoas estão a fim de uma desculpa, são capazes de usar até os mistérios de Deus como véu para encobrir seus erros. Ora, meus queridos amigos, justamente porque Deus tem, de fato, um povo escolhido, se Ele mesmo é quem ordena que vocês creiam em Cristo, ter Ele um povo escolhido não pode servir de modo algum de desculpa para a falta de obediência ao mandamento divino. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. Isso seria uma contradição. Não conseguiria tratar de todas as desculpas existentes. Depois das próximas duas, então, teremos terminado. Bem, diz alguém, se eu cresce em Cristo, sei que voltaria a ser mal daí a pouco tempo depois. Poderia melhorar por um curto período, mas acabaria voltando a ser o mesmo. Portanto, de nada adianta crer em Cristo. Isso significa dizer, caro amigo, que Jesus Cristo afirma que, se você confiar nele, ele salvará. Mas você afirma ao contrário, que se nele confiar, ele não o irá salvar. É nisso que tudo se resume. Cristo promete que, se você confiar nele, ele o salvará de seus pecados. Mas você replica, não, eu vou voltar para meus pecados e ser mal como antes. Em quem então devemos acreditar? Em sua alegação ou desculpa ou na promessa dele? Ora, na promessa de Cristo, é claro. Mas já tentei minha salvação uma vez, argumenta alguém. É provável que você tenha tentado, mas não Cristo, pois sempre que ele faz alguma coisa é bem sucedido. Mas eu me segurei por um bom tempo, pois eu lhe digo que, assim como você tentou, você se segurou, mas se fosse Cristo que o tivesse segurado, tenho certeza de que nunca o teria largado. Se você acha que pode segurar Cristo em sua vida, pode facilmente deixá-lo cair. Mas se, pelo contrário, é Jesus quem o segura, é como ele próprio disse,
Eu lhes dou, as minhas ovelhas, a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Se confiar inteiramente em Cristo, ele jamais o deixará sofrer, voltando a ser o que era. Bem, diz outro, não posso confiar em Cristo porque não consigo crer nele. Você está falando grego, meu irmão? Está falando grego? Não, diz, não estou falando grego. Está sim. Vou traduzir uma expressão sua para o nosso idioma, para o inglês. Ela significa não quero. Quando você diz não consigo, pretende dizer não quero, pois não significa que, na verdade, você tem alguma incapacidade natural de não poder fazer isso, mas sim que você possui uma incapacidade moral resultante do seu amor ao pecado. Uma incapacidade voluntária, porque flui das afeições e do amor do teu coração. Não consigo é como você diria talvez em outro idioma, mas não quero é sua expressão verdadeira. Um patrão enviou um empregado seu para buscar determinado material e ele voltou sem o mesmo. Você não foi até lá? Fui, mas cheguei em certo lugar, havia um rio, senhor. Um rio muito profundo. Como eu não sei nadar e não tinha bote, não consegui atravessá-lo. Parece uma boa desculpa, não? Parece. Mas aconteceu de não funcionar, pois o patrão continuou indagando. Mas lá não havia nenhuma balsa? Ah, sim, senhor. E você pediu ao barqueiro da balsa que o atravessasse? Não pedi não, senhor. A desculpa era só desculpa. Do mesmo modo, quase tudo acerca da salvação não podemos de fato realizar. Mas há sempre uma balsa. Há o Espírito Santo, capaz de fazer de tudo. E vocês se lembram do que diz o Senhor. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Mateus 7, 11. Você não pode, é verdade, fazer um coração novo para si mesmo, não pode. Mas será que você pediu um novo coração a Deus com fervor e sinceridade? Você buscou Cristo? Se pudesse responder com toda honestidade, sim, busquei sinceramente Cristo e Cristo não me salvou, estaria então desculpado. Mas jamais houve quem pudesse verdadeiramente afirmar isso de Cristo. Jamais houve e nunca haverá um pecador que haja perecido buscando Cristo. Se o desejo sincero do seu coração é a salvação que está em Cristo Jesus, o céu e a terra podem passar, mas Cristo nunca o abandonará. Enquanto a palavra dele valer, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mesmo assim, você insiste, não consigo confiar em Cristo. Discordo de todo pecador que não despertou. Concordo com você, isso sim, se me permitir usar minha própria tradução da palavra conseguir. Que você não queira, mas se você emprega esta palavra em sentido literal, então discordo. Se me consideram ser uma pessoa honesta, seria justo me dizerem, não consigo acreditar em você? Se me julgam ser um mentiroso, posso perfeitamente entender a razão de não confiar em mim. Mas se você admite que dificilmente eu seja capaz de proferir uma mentira, e ainda assim não acredita no que eu digo, o mentiroso então será você. Ora, vocês acreditam que Cristo seja incapaz de mentir. Diferem das pessoas que ignoram o caráter de Cristo e, portanto, sabem que ele é incapaz de dizer inverdades. E, no entanto, alguns de vocês dizem não conseguir acreditar nele. Já que Jesus Cristo não consegue senão dizer a verdade, não deveria ser difícil para homem algum crer nele. Se você tem luz suficiente, concedida pelo Espírito Santo, para saber que Cristo é a verdade, tem também poder suficiente da mesma fonte para crer naquilo que Cristo diz. Considero isso um dom de Deus, mas rogo que exercitem esse poder que vocês certamente têm. Desafio-os, enfim, que digam a Cristo que não podem confiar nele. Dirão isso a ele face a face, quando se sentarem diante dele no tribunal do último dia? Ousarão dizê-lo, tendo os brilhantes olhos de fogo dele sobre vocês, através de vocês? Ó Cristo, infelizmente, nunca pude confiar em ti. Ó verdadeiro Salvador, não consegui acreditar em tua palavra. Sempre suspeitei e duvidei de ti, e achava que tu eras um mentiroso. E por qual razão duvidastes de mim? Que motivo te dei? Por que me tens como mentiroso? Em que quebrei minhas promessas, ou quando me desviei da verdade? Ele certamente poderia indagar. Quem em Deus não crê, diz João, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Ó, pensem nisto e nunca mais deem essa desculpa.
Em vez de dizer não consigo crer, digam não consigo fazer de Deus um mentiroso. Devo, portanto, nele crer. Devo confiar em seu Filho, Jesus Cristo. Analisamos algumas das desculpas mais comuns. Talvez, antes que o sol se ponha hoje, possam ser criadas novas desculpas pelos que insistem em não serem salvos. Somente o Espírito de Deus pode quebrantá-los docemente para Cristo. Mas todos, a uma, começaram a excusar-se. Lucas 14, verso 18. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz.